quero contar um pouquinho dos meus atrativos favoritos de Búzios, né? Conhecendo pela primeira vez. Passei 28 dias voluntariando em Búzios pelo Woodpecker e não me arrependo por um segundo. A primeira vez que eu fui pra Búzios era um sonho até, não um sonho, mas uma vontade, eu sempre tive, mas tava se tornando quase impossível, porque o pessoal falava tanto que lá as coisas eram caras, superfaturadas e tal, e não era nem por ser local turístico, porque local turístico por local turístico, todos são caros, né? Mas lá realmente tem um quesinho a mais, que talvez a gente entendendo a história da cidade, né, como que ela foi construída. Aliás, ela em si não, mas como que a turistificação dela foi construída, a gente pode entender o porquê que ela é assim agora. Tem essa vibe. Mas isso é tema para um outro vídeo. Búzios é um acontecimento, né? Eu fiquei completamente viciada por aquele céu azul que eu nunca vi na minha vida. Na real, vi no local onde eu morava com os meus pais, né? Quando eu morava com meus pais, eu morava na zona rural aqui da minha cidade. Então, o céu azul lá é assim, inigualável. E agora, além de lá, né? Só em Búzios que eu vi. Foi surreal, gente. Voluntariei num hostel maravilhoso, Guru Hostel, que fica na Praça da Mandrágora, pertinho do centro mesmo. Tanto que é 5 minutos de carro do terminal do centro, do terminal rodoviário, né, da 1001. E era maravilhoso, porque a maioria das coisas dava pra se fazer a pé. Então, se eu não fosse uma pessoa totalmente consumista e taurina, provavelmente eu não teria gastado nada na maioria dos passeios, porque você vai a pé pros lugares e vive sua vida, porque praia é pública. Porém, né, eu gosto de um queijo coalho, de uma água de coco, de um negocinho, né? Às vezes já tava de noite demais e eu não queria voltar a pé, então eu pegava um Ubermoto. Tem algumas praias que realmente são mais distantes, então vale a pena pegar o Ubermoto. Lá é bem barato e bem rápido. Então, bem pertinho do hostel, bem pertinho mesmo, coisa de 10 minutos andando em linha reta, Parque da Lagoa da Ferradura. Maravilhoso. Deck da Capivara, Deck do Jacaré. Embora depois que eu fui descobrir que pra ver jacaré era do outro lado da rodovia, no outro lago, na outra lagoa. Então eu acabei não vendo o jacaré no Deck do Jacaré. Mas vi capivara. Não que eu não veja bastante aqui onde eu moro também. Não literalmente onde eu moro, mas enfim, aqui perto tem capivara, né? Mas... E, gente, eu tenho uma crítica séria, assim. Pra quem não leu a descrição do meu canal, ou caiu aqui de paraquedas, ou não me conhece, enfim... Eu sou turismóloga, né? Ah, mas o que turismólogo faz? Você é guia, você viaja, você... Tema para um próximo vídeo, hein? Temaço pra vídeo, galera. Sou turismóloga, então o olhar do turista, ele se mescla muito com o olhar do turismólogo, né? Quando a gente é profissional da área, sempre que a gente viaja, a gente fica ali, meu Deus, o que é aquilo? O que pode melhorar? Eu faria melhor. E foi uma situação muito tensa, muito triste, de que no Parque da Lagoa da Ferradura, como vocês podem ver aí, né, uma área de proteção ambiental, aconteceu de uma capivara falecer na lagoa e simplesmente, né, lei natural da natureza, um jacaré comeu ela e tal. Só que assim, não teve nenhuma autoridade competente, nenhum guarda ambiental, bombeiro que seja, pra poder fazer essa retirada. O cadáver ali da capivara ficou fedendo, inchado, feio, sei lá, semanas. Eu acho que inclusive se decompôs sozinho, né? Saiu no jornal ali, local, Instagram local ali, enfim. E assim, gente, na minha humilde opinião, isso não deveria acontecer. Um parque estadual, pra mim, assim, não tem o que dizer. Logo em frente do hostel, né, tem a praça e tem uma avenida. E aí você atravessa a avenida, tem padaria, sacolão e tal. E tem um espaço caiçara lá, que, se eu não me engano, é como se fosse uma exposição de arte, né, de artesanato e tudo mais. Mas toda vez que eu passava lá, a parte de exposição estava fechada, essa parte, né, do museu. E eu quero retornar em Búzios só pra
pegar contato e fazer essa parte do turismo de base comunitária, né? Que pra quem não sabe é aquele turismo onde o protagonista da atividade turística é quem mora ali, são sobretudo povos tradicionais, caiçaras, indígenas, quilombolas, enfim. E eu vi que ali tem uma presença muito forte e ao mesmo tempo quase invisível, sabe? Não tenho tanto de visibilidade quanto em Ilha Grande, né? Nessa região aí de Angra dos Reis, mas eu quero voltar só pra isso, né? Por enquanto eu fui só no turismo de massa, o turismo mais esperado mesmo, e o ecoturismo também. Embora eu não tenha conseguido fazer uma trilha, gente, vocês acreditam? Uma trilha eu não consegui fazer, entendeu? Não consegui. Foi mais porque eu não tinha levado nem meu tênis, na real. Eu só fui perceber que eu esqueci o meu tênis de corrida, no caso, né? Porque eu não tenho botinha de trilha ainda. Então eu percebi que eu não tinha levado e eu não queria fazer com o All Star. Mas assim, na próxima, o próprio hostel, eu tinha a piscina do hostel, que era o meu lugar favorito de dentro do hostel, sério. Eu trabalhava de 7 a meio-dia, 6 dias por semana, né? Com dia de folga, que no meu caso era quarta-feira. Mas todos os dias, depois do trabalho, da atividade ali do voluntariado, né? Eu ia pra piscina. Porque assim, por isso que eu voltei bronzeada. Piscina e praia, gente. E nada melhor, assim, pelo menos pra mim, do que você chegar da praia e ir pra piscina. Ou você ir pra piscina e depois ir pra praia. Eu prefiro ir pra praia e depois de voltar, né, tomar uma chuveirada e ir pra piscina. Porque eu amo. Muita gente não vê sentido em ficar na piscina em algum hostel, hotel, pousada, enfim, que seja no litoral. Ah, já tem um mar pra que é a piscina. Cala a boca. Cala. Uma coisa que eu amei foi andar pelas ruas de Búzios, né? Como eu falei, uma ótima localização onde eu tava, então eu podia ir pra vários lugares a pé, incluindo o centro, Rua das Pedras, algumas praias, Orla Bardot, enfim. E, gente, além das ruas serem bonitinhas, né? Mas não são perfeitas, tá? Calçada tá pedindo arrego. Você simplesmente coloca o pé na faixa de pedestre. E aí todo mundo é obrigado a respeitar, porque não tem semáforo. E o engraçado é que eu sou uma pessoa detalhista, que gosta de ficar reparando, mas eu só fui perceber que não tinha semáforo depois de quase 3 semanas lá, gente. Como é que pode? Eu não tinha nem pesquisado sobre isso antes. A menos de 5 minutos a pé do hostel também é a praça onde acontece a feirinha periurbana de Búzios, que, assim, não perde em nada pra nenhuma feira que eu já fui ou que eu já trabalhei na minha vida. E isso nem de longe é uma crítica. Ela é maravilhosa, tem música ao vivo, muito artesanato e comida boa também. É interessante comentar que nos primeiros dias que eu tava lá, acho que no segundo, que eu fui pra Praia da Ferradura, que tem esse caminho por dentro da praça onde acontece a feira, eu parei pra tomar um açaí e o comerciante ali local da barraca falou sobre... Percebeu, né? Perguntou se eu era dali ou não. Falei que eu tava passando uma temporada trabalhando e tal, que eu era do Rio. E aí ele falou sobre a feirinha e tal. E ele falou, mas infelizmente eu não consegui ainda expor lá, então eu só fico aqui nos dias que não tem. Porque eles dão muita prioridade pra estrangeiro, pra esse pessoal da Argentina, da Bolívia, E aí eu entendi que ele tava meio que dando uma criticada ali, sabe, na organização da feira, querendo dizer que preferia que a comunidade local tivesse prioridade pra expor e tal, como se esses estrangeiros não fossem comunidade local, né? No sentido de que se mudaram pra lá pra morar. Então, a partir de um certo tempo, deixa de ser turista, né? Embora não seja nascido ali de fato. Enfim, é interessante a gente perceber essas relações do morador com alguém que vem de fora pra morar. E não só também com os turistas, né? Porque, no fundo, eu acho que eles sempre vão encarar aquelas pessoas como turistas, não importa se elas moram lá há 15, 20 anos. E Búzios, gente, tem um apelido carinhoso de Búzios Aires, porque, realmente, muito argentino. Tem muita pessoa da América Latina no geral, claro. Eu conheci venezuelanos.
Eu conheci venezuelanos, bolivianos, mas argentinos, assim, é o principal. É como se eles tivessem realmente montado uma colônia ali, tá? Tanto que em dias de jogo do Flamengo, que é um time muito famoso aqui no Rio, eu não via nenhum tipo de fogos ou manifestações nas ruas, como a gente vê por aqui. No meu caso, eu sou da Baixada Fluminense, mas na Baixada, no Rio de Janeiro, como um todo, ali na cidade, né, do Rio, é aquela movimentação que quem é daqui sabe. E lá não tinha. E aí, num dia de jogo do River Plate e do Boca Juniors, foi, assim, literalmente o acontecimento. E é muito louco, né, a gente perceber esse tipo de coisa. Tem igrejas com culto totalmente em espanhol. Outra coisa interessante é que nos mercados tem uma variedade surreal de mate, de vários sabores e de bombinha e, enfim, essas coisas, né, que se usa pra fazer o mate. E aí a gente pensa, né, que aqui no Brasil é mais comum na região sul, mas tá ali pertinho dos nossos hermanos, então é uma coisa que ficou tão enraizada, né, e logo num lugar aqui tropical, calor e tal, mas o pessoal não liga muito não, tá? É o mate mesmo, eu não tô falando de tererê ou tereré, me corrijam aí, que é gelado, né? O mate, ele é quente, que é o nosso famoso chimarrão, nosso, que eu digo brasileiro, né? Porque, gente, eu sou assim, cosmopolita, pra mim, sou brasileira, então o chimarrão também é minha cultura. Sou brasileira, então vatapá também é minha comida, sabe? Às vezes eu esqueço de fazer essas separações de fronteiras. Ah, eu sou carioca, então é feijoada. Conheci a Praia da Ferradura, não entrei, né? Porque eu fui sozinha, ainda tava meio insegura, não sabia se dava pra entrar nas praias sozinha, deixar as coisas ali. A gente vem da cidade do Rio, a gente fica meio... mas assim, quiseram me cobrar R$20 em um queijo coalho. E eu ainda não tô doida. E aí, gente, eu conheci a Orla Bardot, né? Que eu fui pra Rua das Pedras e fui de dia, fui de noite. É linda, mais bonita ainda de noite, com as luzes e tal. Fui pra Orla Bardot. Confesso que antes de chegar lá, eu não sabia a relação da Brigitte Bardot, que foi uma, né, artista francesa, atriz, modelo e cantora, com a relação dela com Búzios, eu não sabia. E depois é que eu conheci e tal, fui pesquisar. Isso rende um vídeo todinho só dela, tá? Na relação dela com Búzios e de como ela transformou uma vila de pescadores em uma das realidades turísticas mais consolidadas, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Então, não vou me alongar muito, mas assim, como vocês podem ver aí nas imagens, lindo pra caramba. E aí tá interessante falar também que na Praça da Rua das Pedras, água de coco é mais cara, e eu não vou lembrar se é R$5 mais cara ou R$10 mais cara, ou menos, né, entre 5 e 10, porque eu acabei não anotando os preços, né, fui dádiva, errei. Mas, logo depois da estátua da Brigitte, ainda na Orla Bardot, tem uma água de coco maravilhosa, que eu vou até postar uma fotinha de onde fica. Além deles serem super educados, eu vi uma promoção de 2 águas minerais, né, por R$5, sendo que normalmente a gente sabe que em lugares assim, cada água, né, aquela garrafinha de 500 ml é R$5. Então quando eu vi aquela promoção, eu falei, gente, onde é que eu tô? Saí de Búzios? Então assim, vale muito a pena. Pouco depois da Orla Bardot, tem também a estátua dos 3 pescadores. Uma homenagem aos pescadores de Búzios, porque como eu já falei, antes Búzios era apenas uma vila de pescadores, né, pacata e tal. E aí olha no que deu, né. Temos também no coração da Rua das Pedras o Grand Cine Bardot, em homenagem também a Brigitte Bardot, né, que é onde há exibições gratuitas e também com preço mais social, que na real é preços fixos ali, pra você assistir filme. Eu assisti Flow, né, que renderia também um vídeo só dele, se eu fosse cineasta.
Enfim, foi maravilhoso. Acho que eu paguei R$22. Mas também tem exibições gratuitas, né? Depende do filme. Eles reexibem também filmes que já estrearam nos cinemas e tal. E, gente, uma gracinha! Gente, eu coloquei no site aqui do Grancini Bardot. E pode esquecer o que eu falei, preço social, tá? Viajei. Até porque eu paguei meio. Agora eu tô lembrando. Por exemplo, tem Homem com H aqui. Tem uma sessão pro dia 12. Tô gravando isso aqui no dia 13. Então a sessão foi ontem, mas mágica da internet. Olha, tem uma sessão pro dia 12, Dia dos Namorados, 7 da noite. Inteira 44, meia, logicamente, 22. Ele foi inaugurado em 94 e ele é um cinema independente comprometido com uma proposta alternativa e socializadora da sétima arte, levando para Búzios o melhor do cinema mundial. E olha, a estrutura me surpreendeu, tá? Porque você olha de fora, parece pequenininho, uma coisa mais singela. E não, bem bonito, bem legal, as cadeiras confortáveis, tá? Conheci a Praia da Ferradurinha, que embora seja diminutivo de Ferradura, não é tão perto da Praia da Ferradura, né? Inclusive existe uma trilha que liga as duas, mas no caso eu não fiz, eu fui direto pra Ferradurinha. Ela fica bem pertinho da Praia de Jeribá, né? Que a Praia de Jeribá é ótima pra surfistas e tal. Tanto que eu só passei mesmo, fiquei ali um pouco sentada, nem cheguei a tocar os pés na areia direito, porque ela é mais agitadinha. A Praia da Ferradurinha, gente, tópico sensível, tá? Porque ela é linda, ela é um ticozinho assim, pequenininha, e ela é escondidinha, tu passa entre becos e vielas, ela é escondidinha. Ela é uma gracinha, ela é realmente aquela coisa assim, escondidinha, que você vai vendo, e aí você olha e quando você chega você fica, que linda. Só que eu me assustei, porque é muito comércio, é muita gente, não tem o mínimo de manejo pra aquele lugar, sabe? Não faz sentido. Inclusive, vou falar da Praia da Ferradura agora também. Praia da Ferradura é minha favorita, maravilhosa. A da Tartaruga, bem maior, né? Óbvio que a da Ferradurinha. A própria Praia da Ferradura, óbvio, também é maior. Enfim, ela é um ticozinho, um tico-tico. E assim, a Praia da Ferradura não tem tanto comércio quanto a Ferradurinha. A Praia da Tartaruga não tem tanto comércio quanto a da Ferradurinha. Então eu não sei o que aconteceu ali, né? Desanima você de ficar ali. Porque como ela é pequena, né, uma faixa de areia curta, além de muita gente, porque qualquer aglomeração de 10 pessoas você já começa a ficar sufocado, ela ainda tem muito comércio mesmo, sabe? Na minha opinião, não era pra ter nenhum. Era pra ser aquele tipo de lugar que você só vai mesmo com as tuas coisinhas e acabou, né? E claro, ter lixeiras ali, porque às vezes as pessoas levam seus lanches e tal. Mas assim, ter uma fiscalização ferrenha. Agora, se fosse ter, pelo menos, sei lá, uma barraquinha de guarda-sol e cadeira. E uma barraquinha de, sei lá, água de coco. Sabe? Quero vender um queijo coalho. Tu vai ali, itinerante, vender seu queijo coalho. Mas assim, gente, absurdo, tá? Praia da Tartaruga, como eu disse, minha favorita. Ela é ótima pra crianças e pra mim. Quase não tem onda, é uma grande piscina natural, enorme, né? Óbvio. Tem muitos barcos ali no centro, né? Do mar, assim, bem pro meio do mar. Tem muitos barcos de passeio, né? De day use e tudo mais. Mas isso não atrapalha em nenhum momento. Até o som do barco ele não fica tão alto pra você que tá na areia. Então é bem legal. Bem linda, muito linda mesmo, assim. Ela fica num território ali complicado. Eu acho interessante que muita gente julga certos lugares por terem turismo, né? A gente daqui da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, passa muito por isso. Mas a gente esquece que até nesses destinos mais badalados também tem seus conflitos territoriais. Que é óbvio que eu não vou entrar em detalhe, mas eu acho que vocês já entenderam. E assim,
Gente, o clube de música Bombordo foi uma descoberta maravilhosa. Um dos voluntários, ele é amigo lá de muita gente que trabalha lá. E também ele frequenta muito lá, até porque ele é músico, né? Ele toca em um outro local que a gente também visitou. Inclusive, vou fazer um parêntese aqui, o iBeach, que é um bar na Orla Bardot, né? Caro, mas fomos lá a outra colega voluntária e a esposa do dono, que também é dona do hostel, né? Nós 3 fomos lá. E assim, não gastamos muito porque a gente dividiu uma porção de batata e cada uma comprou um drinkzinho. Mas assim, é aquele tipo de local que a comida é 80, 90 reais e vem isso daqui. Se fosse 80, 90 reais pra ser enorme, né? Pra dividir, sei lá, 2, 3 pessoas, beleza até. Eu acho válido. Mas você pagar aquilo pra ter aqueles pratinhos, enfim. Ainda mais num bar que se chama iBeach, né? Você já pensa, beleza, acho que foi o mineiro que criou. Ele podia fazer uma comidinha mineira gostosa e que dê vazão, né? Mas não. Voltando ao Bombordo, maravilhoso. Como a própria placa do local se auto-intitula, né? É um local onde músicos de diversas etnias, diversos locais do mundo se reúnem ali pelo puro bel prazer de cantar, de exalar arte. É um lugar que respira arte. Faço aniversário em maio, como eu já falei aqui algumas milhões de vezes, eu sou taurina. E de maio ainda por cima, tá? E eu assisti o primeiro pôr do sol do meu aniversário no Porto da Barra, que é um local também super faturado, tá? Mas você consegue ir, não precisa gastar. Eu, por exemplo, passei na padaria em frente ao hostel, comprei pão de queijo recheado, que eu sou apaixonada, a única coisa que presta naquela padaria, que é o atendimento e o serviço, gente. Dá assunto para outro vídeo. E, assim, fui lá com meu Guaravita, com meu pão de queijo recheado, sentei no deck, foi maravilhoso. Por mais que não tenha sido um pôr do sol tão forte, né, que o dia não tava tão aberto, tão ensolarado, quanto o primeiro pôr do sol incrível que eu vi em Búzios, que foi no deck que foi no pier da Praia do Canto, que é ali perto da Orla Bardot, ali na mesma reta ali, né, perto da Rua das Pedras. Foi o primeiro pôr do sol que eu vi maravilhoso de Búzios, que eu nunca vou me esquecer. Foi um momento bastante especial, assim. Mas, mesmo assim, foi um pôr do sol maravilhoso, o Porto da Barra, né, no dia 1º de maio. Já na minha reta final, que eu fui embora dia 2 de maio. Eu cheguei dia 7 de abril, fui embora dia 2 de maio. E assim, gente, inigualável. Já tô doida pra ver o pôr do sol de lá, de um dia realmente ensolarado, porque deve ser ainda mais espetacular. Se já for espetacular assim, imagina. Fazer uma menção honrosa, que é o Liberty, que é um barzinho ali, chegando no centro também, bem pertinho do hostel, que é da galera, é underground, é o Bastilha deles, pra quem é aqui de Nova Iguaçu vai entender. Ou aí numa coisa mais ampla, é a Lapa deles. Não a Lapa toda, mas acho que vocês entenderam, né? Caipirinha 15 reais, caipifruta 20. E, gente, é um copão, né? Como vocês vão ver aí na foto. E não é aquela coisa Chernobyl. Chernobyl, no sentido de ser forte, ela é. Só que ela é muito gostosa, de verdade, assim. E o local é super jovem da galera, entendeu? E ele é de todas as tribos, porque eu fui lá acho que umas 2, 3 vezes. E uma das vezes era dia de jogo, então tava tendo transmissão. Então eu vi que tinha umas pessoas mais velhas, né, uns héteros e tal. Mas tinha muita gente do nosso povo animado. E, assim, quando eu vi a TV gigante do local passando clipes como Say It Right, da Nelly Furtado, foi maravilhoso. O banheiro totalmente neon. E cheguei a comer um mini pastel lá. Gostoso também. Posso colocar o cardápio de comida aqui. Acho que vou colocar. Mané Búzios, né? Que é um bar-restaurante aí, um boteco, bar-restaurante famoso. Ele tem vários locais.
aqui do Rio. Eu acho que só tem aqui no Rio, que eu vi que tem em Niterói, Macaé, Olegário Maciel, na Barra. Eu acho que só tem no estado do Rio, mas eu posso estar enganada também. Visitem lá o site, tá? Que eu não posso fazer tudo também. E muito gostoso, gente. Carinho, preço desses botecos gourmets normais, né? Tipo o boteco do Manolo e afins. Mas assim, valeu super a pena. Eu comi um stracotto. Tô aprendendo italiano, estou orgulhosa. Que é, na tradução literal, é literalmente cozido demais. Muito cozido, enfim. E aí eu comi um croquete de stracotto, que era de costela defumada, assim, maravilhoso, com uma maionese. Não sei se é maionese ou mostarda de abacaxi. Vou com mostarda de abacaxi, gente. Simplesmente 2 deuses. E aí esse stracotto é um prato italiano muito comum, principalmente na região central da Itália, pelo que eu pesquisei, que é realmente uma carne bem cozida, horas, ela passa horas cozinhando. Normalmente é uma peça inteira, ela passa horas cozinhando pra ficar realmente desmanchando e tal. Então assim, esse croquete, gente, deixo só a foto e vocês com vontade. E nesse dia tinha promoção de dose dupla de caipirinha. Eu aproveitei, né? Bebi de maracujá. Bom, acho que eu falei de tudo. Esses foram meus lugares favoritos. Também conheci a Praia Brava, né? Eu não falei da Praia Brava. A Praia Brava é maravilhosa, mas eu aconselho a ficar do lado direito, depois das pedras, que é onde tem menos gente. E, assim, gente, essencial. Esqueci de comentar, né? Que com o tempo, minha insegurança acabou. O Búzios foi a primeira vez que eu fui pra uma praia sozinha, porque eu não gosto de depender das pessoas pra marcar pra ir, né, e tal. Embora tenha sido muito legal quando a gente foi, todo mundo junto, os voluntários, os hóspedes, alguns hóspedes e os donos e tal. Todo mundo vira uma grande família, né? Mas eu também gosto de ir sozinha. E aí praia era um tabu, que eu nunca tinha ido sozinha. Até porque eu tenho medo de entrar no mar sozinha, ou tinha. E também pela questão de ficarem olhando as coisas, né? Pra não roubar e tal, na areia. Mas assim, Praia Tartaruga, primeira vez eu fui com a galera, a segunda vez eu fui sozinha. Deixei minhas coisas na areia, fiquei olhando do mar. Lá é super tranquilo. E foi maravilhoso a sensação. A Praia Brava eu também fui sozinha e entrei no mar. A primeira vez que eu entrei no mar sozinha foi na Praia da Ferradurinha, que eu tava sozinha também. Mas eu entrei ainda, nem cheguei a molhar a cabeça. Na Praia Brava eu também não molhei a cabeça. Agora, na Tartaruga, gente, é casa, é piscininha, é a coisa mais maravilhosa. E o pôr do sol que eu vi na Praia da Tartaruga também. Vocês perceberam que, tipo assim, eu até faço um roteiro, mas depois eu vou saindo, que aí eu vou lembrando e vou falando, né? Eu espero que isso não atrapalhe esse canal. Gente, sério. Sério, falando aqui, eu vou sentindo falta. Amo muito, estou doida para voltar a Búzios. Eu tava aqui editando o vídeo e eu percebi que, assim, gente, ainda não estou 100% acostumada, né, com essa carreira aí, muito famosa de youtuber, ou de qualquer coisa relacionada à internet, porque eu literalmente falei a marca da moto, do aplicativo de moto. Não tá me patrocinando, hein? Não vou falar mais, não. Cara, dê valor pros youtubers preferidos de vocês, viu? Porque, olha, compartilha, curte, olha quatro. Porque o povo acha que é fácil.